Então, vamos à nossa videoaula 2, né, do nosso ensino remoto emergencial, equação geral dos gases nessa aula que eu vou apresentar, e a equação de Clapeyron, para dar continuidade aí. Bom, antes da gente entrar nesse tema, eu penso que eu fiquei devendo na nossa videoaula 1 falar um pouquinho das variáveis de estado. Embora a gente tratou, mas vou dar um destaque aqui um pouquinho mais sobre as três variáveis de estado, né? Temperatura, pressão e volume. Bom, volume. O volume, ele ocupa todo o recipiente que contém, né? O volume do gás, ele ocupa todo o recipiente que o contém, ele se expande para todo o recipiente que o contém. A unidade fundamental do Sistema Internacional é o metro. Portanto, né, a unidade derivada do metro seria o metro cúbico. Entretanto, para, em termos de laboratório, em termos da química, tratar de volume, né, de gás, em termos de metro cúbico, é uma unidade muito grande, né, para nossos propósitos de laboratório. Então, a gente geralmente trata em ml, em centímetro cúbico, que é o correspondente, ou mesmo litro, né? Então, um centímetro cúbico, um decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que é uma relação menor que o metro cúbico, né? E o ml, que é o correspondente a 1 centímetro cúbico. Só para vocês verem, 1 metro cúbico, né, corresponde a 1000 litros e 1 decímetro cúbico a 1 litro. Então, a nossa proposta aqui geralmente é trabalhar com o litro ou com o ml. Então, a gente trabalha dentro do sistema métrico, entretanto, com quantidades menores, tá? E, às vezes, a gente vai trabalhar com recipientes dentro de recipientes, né? Vocês vão ter que fazer um cálculo aí. Se o recipiente for esférico, lembrar que o volume da esfera é πd ao cubo sobre 6, onde d é o diâmetro da esfera. Se o recipiente for um cilindro, sempre vai ser a área da base vezes a altura. πd ao quadrado vezes h sobre 4. Se for um cubo, esse recipiente, onde o gás estiver acondicionado A ao cubo, e se for um paralelepípedo, né, A vezes B vezes H. Então, geralmente, né, quando o recipiente for um sólido regular, sempre vai ser a área da base vezes a altura. Então, outra variável de estado é a pressão. A pressão, mecanicamente definida, ela é a força por unidade de área, né? Força total sobre a superfície dividida pela área dessa superfície. Então, a unidade de pressão no sistema internacional, ela é o Pascal. Lembrando que o Pascal, então, é o Newton por metro quadrado. O Pascal é uma unidade pequena de pressão. A gente utiliza, então, o quilopascal, que é frequentemente usado, né? A correspondente, então, é uma atmosfera, que é 1,01325 vezes 10 a 5 pascal, que a gente utiliza geralmente 10 a 5 pascal, né? 1 vezes 10 a 5 pascal, a gente arredonda esse número. O 1,01 vezes 10 a 5 pascal, para ser mais preciso. Também a gente utiliza muito os 760 milímetros de Hg, uma atmosfera igual a 760 milímetros de Hg, e também uma atmosfera correspondendo aí aproximadamente a um torricelli. Lembrar, então, dessa medida de pressão
mecânica, né? Então, quanto menor, lembrar que a pressão ela é inversamente proporcional à área, né? Tanto é que quanto menor a área, quanto você vai aplicar, por exemplo, uma injeção, né? Você vai aplicar uma injeção. Quanto menor a agulha que você vai aplicar, mas é menor, né? O finco da agulha, né? Menor a pressão, menor a força que você vai ter que fazer para que a agulha da seringa entre no seu braço, né? Numa injeção, por exemplo, né? Então, aquela seringa vai entrar, né? A agulha da seringa vai entrar muito mais perfeitamente, a pressão vai ser, a força que vai ser aplicada ali vai ser muito menor para que aquela injeção entre. Por quê? Porque a área ela é inversamente proporcional. Também a gente usa também um exemplo, né, do salto agulha com o salto plataforma, né? Se você tivesse, né, que ganhar um pisão, né, qual seria melhor? Você ganhar um pisão de um salto agulha ou de um salto plataforma? Na realidade, eu não gostaria de ser pisada por ninguém. Mas se eu fosse pisado por alguém, antes de ser pisado por alguém que estivesse usando um salto plataforma, porque a área é maior e a pressão sobre o meu pé seria melhor distribuída, né? Então, a pressão dessa forma definida mecanicamente. Mas o primeiro experimento para definir a pressão foi a experiência de Torricelli, né? Na qual ele utilizou um tubo de vidro de 1 metro de altura. Esse vidro, ele era graduado. E ele tinha 1 metro, como eu falei, e ele utilizou também um recipiente, tá? Na qual ele encheu esse tubo de mercúrio, né? Lembrando que o mercúrio é um metal, é o único metal que a temperatura ambiente se comporta na forma líquida, é um metal denso, né? Tem uma alta densidade e ele se comporta na forma líquida. E aí ele encheu esse tubo completamente e mergulhou a extremidade aberta desse recipiente, desse tubo, no recipiente contendo também mercúrio, né? Nessa cuba aqui, contendo também mercúrio, né? Então, ele pegou esse tubo aqui e verteu nessa cuba também, contendo mercúrio. Após determinado tempo, o nível daqui não mais variou, né? Formando aqui um vazio, um vácuo, e ficou estabilizado. E o registro aqui acusou 76 centímetros, ou seja, 760 milímetros, né? Uma coluna de 760 milímetros de Hg. Hg é o símbolo do mercúrio lá da nossa tabela periódica. Então, a marca apresentada era de 76 centímetros e definiu-se que a pressão atmosférica teria o valor de 760 milímetros de Hg, né? Isso foi feito como é que fala? Ao nível do mar. Ele verificou que à medida que ele aumentava a altitude, essa pressão variava, né? Essa pressão atmosférica diminuía à medida que as altitudes iam aumentando, tá? Então, ele fez outras medidas, ok? Outra coisa, ele escolheu também outros líquidos, né? Ele não escolheu outros metais porque o único metal que era líquido à temperatura ambiente era o mercúrio.
Mas ele verificou, por exemplo, que o álcool não dava certo, uma coluna de álcool não dava certo, uma coluna de água não dava certo, porque ele teria que trabalhar com um tubo muito grande, com mais de 10 metros de altura. Então, ele teria que trabalhar, o único líquido que era denso o suficiente para ele trabalhar com um tubo razoável dentro do seu laboratório era o mercúrio. A outra variável de estado é a temperatura. A escala de temperatura que nós estamos acostumados a trabalhar, né, muito utilizada, é a escala Celsius, né? Na ciência, a escala do Sistema Internacional é a temperatura Kelvin, que tem que ser corrigida, né, somando-se 273. Essa escala da temperatura Kelvin, ela tem dois pontos, né, duas temperaturas fixas. O ponto zero, que é chamado zero absoluto de temperatura, que é a temperatura mais baixa atingida, e o segundo ponto fixo da escala Kelvin, que é o ponto triplo da temperatura da água, né, na onde ocorre a transformação de água para gelo, né, e ocorre também a sublimação. Então, é o 0 Celsius, né, ou 273 Kelvin. Então, aqui está um termômetro com as 3 escalas de temperatura comparativamente. A escala Celsius, só chamando a atenção, ela teve como base uma escala centígrada, né? Ela tomou por base a temperatura da água, ela chamou a temperatura de 0 Celsius o ponto de fusão da água, e de 100 a temperatura de ebulição da água. Por isso, ela é uma escala centígrada, né? E muito tempo ela foi chamada de graus centígrados erroneamente, tá? Então, não chamam graus centígrados. Isso era algo da minha geração. Hoje em dia, a geração de vocês, felizmente, corrigiu esse erro. Todo mundo fala graus Celsius. A escala Fahrenheit é uma escala mais arbitrária ainda, tá? E a escala Kelvin, que é a escala correta, né? Correta não, a escala do Sistema Internacional. Bom, vamos agora falar da equação geral dos gases, o assunto da nossa aula propriamente dita, como eu falei, que é a equação geral dos gases, né, e a equação de Clapeyron. Então, trouxe aí só uma ilustração, alguns gases aí, alguns balõezinhos contendo uns gases. Então, a equação geral dos gases, ela vai ter como base o resumo das leis dos gases, né? Aquelas leis que a gente viu, aquelas relações que a gente viu. A lei de Boyle-Mariotti e a primeira lei de Charles e Gay-Lussac e a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Né? Aquela primeira relação que a pressão vezes o volume é uma constante, P1V1 igual a P2V2, o volume vezes a temperatura mantendo-se a pressão constante. Aqui a pressão vezes o volume é constante, mantendo a temperatura constante, né? Aqui o volume sobre a temperatura é constante, mantendo-se a pressão constante. Então, a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É dessa relação que a gente tem. E a pressão sobre a temperatura é igual a uma constante, que é a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, P1 sobre T1, P2 sobre T2,
E daí, a gente vai tirar a equação geral dos gases, em que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Essa é a equação geral dos gases, então. Então, vamos fazer um exercício aqui, preparei um exercício aqui de aprendizagem, né? Um exercício de fixação. Bem simples, bem básico, tá? Certa massa de um gás ocupa um volume de 15 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 150 milímetros de Hg. O volume ocupado pela mesma massa do gás a temperatura de 87 graus Celsius e 240 milímetros de Hg de pressão será... Então, o que a gente tem? Na situação 1, inicialmente, o volume foi dito que é 15 litros. A pressão 1, 150 milímetros de Hg. E a temperatura 1, a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mais 273, porque a gente não pode trabalhar com temperatura em graus Celsius, a gente tem que transformar para a temperatura Kelvin, então dá 300 Kelvin. Então, o exercício também nos informa sobre a situação 2. O que a gente tem, né? Passado aí o tempo aí. O volume 2 é a nossa incógnita, é o que ele quer saber. A pressão 2, a pressão que mudou, né? Passou a ser 240 milímetros de Hg. E a temperatura 2, 87 graus Celsius, mais 273, 360 Kelvin. Então, o que aconteceu? A gente vai aplicar a equação geral dos gases, P1V1 sobre T1, igual a P2V2 sobre T2. Vamos fazer as contas. E teremos que V2, 11,25, passando isso para 3 números significativos, 11,3 litros. Muito bem. Então, fixamos aí nosso exercício. Fixamos assim nosso conteúdo, né? Quero dizer. Então, vamos para o próximo tema. Agora, nós vamos ver a equação de Clapeyron propriamente dita. Então, Clapeyron, gente, Benoit Pierre M. Clapeyron, foi um importante físico-químico, engenheiro civil, nascido na França em 26 de fevereiro de 1799, no século XVIII, e ele estudou dentro da química termodinâmica e os gases, e contribuiu com essa lei aí. Clapeyron, para fazer sua lei, ele baseou-se no princípio de Avogadro, tá? O que disse Avogadro? Avogadro fala, né, ele concluiu que volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas em mols, né? Na realidade, na época, ele concluiu que volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas, né? Hoje, a gente verifica que isso contém o mesmo número, a mesma quantidade de matéria, né? O mesmo número de mols. E esse número de mols foi dado o nome de número de Avogadro. Avogadro é muito reverenciado no mundo todo, principalmente na Itália, né? Tem selo de Avogadro, né? Ele foi um conde de Cerreto, nasceu em Turim no século XVIII, em 1776, morreu também em Turim já no século XIX. Ele nasceu no finalzinho, né?
E nos meios ele foi longevo, né, para o tempo dele. Ele era um advogado e físico italiano, e ele foi um dos primeiros cientistas a distinguir átomos de moléculas. Então, ele fez umas contribuições aí, tanto para a química quanto para a física. E essa foto dele aí não é muito bonitinha, não, mas foi a que eu consegui. E quando a gente tem hoje, né, a constante de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23, que a gente vai utilizar muito no nosso próximo conteúdo, não foi ele que determinou, né? Lembrando que não foi ele, mas quando se descobriu esse número, foi dado em sua homenagem, esse número, né? Bom, a equação de Clapeyron nada mais é que uma derivação da lei do gás ideal. Ela se deriva da lei de Boyle, né? A lei de Boyle, ela é inversamente proporcional ao volume. A lei de Charles é volume, da lei de Boyle, a gente tem que o volume é inversamente proporcional à pressão, perdão. Da lei de Charles, a gente tem que o volume é diretamente proporcional à temperatura. E do princípio de Avogadro, a gente tem que o volume é diretamente proporcional ao número de mols, ou seja, a quantidade de matéria. Da combinação desses três fatores, a gente tem que o volume é proporcional ao inverso da pressão e proporcional à temperatura e à quantidade de matéria. Para a gente tirar essa proporcionalidade aqui, para a gente colocar um igual, a gente tem que colocar o quê? Introduzir uma constante, ok? Então, é isso. A constante passa a ser PV igual a nRT. Lembrando que esse R aqui, então, passa a ser a constante geral dos gases, né? Passou o V para lá, né? Perdão, passou o P para cá, porque o V já estava aqui, né? Passou o P para cá e introduziu esse R. Essa passou a ser a equação de Clapeyron, onde P é pressão, V é volume, T é temperatura, N quantidade de matéria ou mol e R é a constante geral dos gases. E como que esse R, então, ele é calculado? O R ele vai ter um valor de 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. A gente coloca mol vezes 10, mol vezes elevado a menos 1, Kelvin a menos 1, ou pode colocar por mol por Kelvin. Essa é a notação mais de acordo na atualidade. Não tem nem mais aqueles pontinhos aqui. Essa é a notação correta. E quando a gente está trabalhando no sistema internacional, o R mesmo é esse o valor. 8,314 Pascal, metro cúbico, mol Kelvin. Tá? O R, a gente utiliza a equação geral dos gases e trabalha com ela na CNTP para ser calculado. Ou aqui mesmo, ó, a gente coloca aqui, pode usar a equação de Clapeyron mesmo. A pressão na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, na qual a pressão tem o valor de 1 atmosfera, ou de 10 a 5 Pascal, então atm. O volume de 1 mol corresponde ao volume molar, 22,4 litros, que é o volume
de 1 mol, 22,4 litros. N igual a 1, e a temperatura da CNTP, qual vai ser? 273 Kelvin. E aí a gente acha o valor de R, que vai dar 0,082 atm, se a gente já colocar o valor de 1. Se a gente utilizar 10 a 5 Pascal, né, a gente vai achar esse valor aqui, ok? Muito bem. Vocês podem calcular aí. Então, a equação do gás ideal, PV igual a nRT, né? R, como eu falei, como calcular o R aqui, ó. Exercício de aprendizagem. Vamos fazer esse exercício aí para a gente aplicar, então, a equação de Clapeyron. Determine o número de mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Esse gás está a pressão de 2 atm e a uma temperatura de 100 Kelvin, dado R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, vamos tentar fazer aí como tarefa para vocês, tá? Vou deixar esse exercício para vocês fazerem aí para casa. Esse exercício de aprendizagem aí. Só jogar direto na fórmula, gente. Não tem erro. PV igual a nRT, né? 2 vezes 90 igual a N vezes 0,082 vezes 100. Colocando, ó, 2 atms vezes 90 litros, que é o volume. O N é minha incógnita, que eu quero saber quantos mols, né? Qual a quantidade de matéria. 0,082 é o R e 100 é a temperatura. Então, quer saber o N, o valor do N. N, 21,95. Como a gente trabalha com 3 números significativos, né, eu passo esse aqui para 9, só que aqui já tem 9, né? Passa aqui para 10, então 22 mols. Então, N igual a 22 mols. Então, é um gás que tem a quantidade de matéria igual a 22 mols. Ok? Então, gente, assim a gente termina a nossa videoaula, né? Tudo que tem um começo tem um fim, né? Então, mandar uma mensagem para vocês que esse momento difícil que nós estamos vivendo vai passar, né? Essa aula acabou e espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho para vocês. É uma revisão, nós já vimos essa aula na maneira presencial, né? Portanto, não dei tanto destaque, né? Não fui tão... talvez não fui tão didática, mas também é um aprendizado para mim, assim como é para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a nossa próxima videoaula e até a nossa próxima aula síncrona. Um bom final de semana, bons estudos. E a gente tira dúvida na segunda-feira, na terça, na quarta, nos nossos encontros, né? Cada turma do nosso curso, né? Do nosso curso técnico é um dia de encontro. Até. Abraços.